Olá a todos e todas, estamos de volta com o nosso podcast Justificando, programa transmitido todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual. Um salve para você, old school, que nos escuta nas bandas de rádio, a 98.9 FM em São Paulo e região, e outro abraço para quem nos acompanha semanalmente no seu player de podcast favorito. Como você provavelmente já sabe, eu sou André Zanardo, diretor de redação do Just, mais uma vez dividindo a apresentação aqui com Mariana Boljiquian. Mabô, não podia deixar de perguntar, para começar leve esse programa de hoje, o que você achou da final do Big Brother essa semana? Fala, querido. Você sabe, a gente já tinha conversado antes, que eu tava muito entregue a essa edição, porque eu acho que preencheu um lugar de desanuviar nessa quarentena. E aí, terça-feira, eu fiquei votando loucamente pra Thelma ganhar. Fiquei mega emocionada quando anunciou o resultado. Acho que a gente até pode fazer uma reflexão que a militância, a projeção de certas discussões em um programa de TV tem muitas limitações, mas eu acho que foi uma edição que balançou bastante, né? Sim, com certeza. Então você que fez a Thelma ganhar, né? Ganhou na tendinite. Fui eu e minha irmã. A gente ficou umas 2 horas. Mas você tá votando, que nem uma louca. Eu simplesmente achei ótimo que a Thelma ganhou, eu tava torcendo pra ela, pro Babu. Gostava bastante das meninas também que ficaram no final, mas hoje eu só sei de uma coisa, eu tô adorando que acabou, Babu. Chega! Por quê? Já é muita narrativa rolando por aí, é menos uma coisa pra pensar. Não, é verdade. É verdade, tava intenso. Tava intenso. E eu também já tô com aquela teoria, eu não tô conseguindo nem assistir filme direito, que a realidade, ela supera a ficção em não sei quantas formas. A realidade é mais estranha que a ficção, né? É verdade, a realidade é tipo uma novela ruim, assim, sabe? A novela da máfia. É isso. Bom, gente, antes de a gente começar o programa, eu queria convidar todos mais uma vez para seguir o Justificando nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Eu tô sentindo saudade de receber mensagens. Vou falar que eu tô carente nessa quarentena. Eu senti que deu uma diminuída aí no número de feedbacks dos nossos ouvintes. Então, por favor, voltem a nos mandar recadinhos, que eu gosto de ler, a gente adora, enfim. Além de você acompanhar os textos e análises incríveis dos nossos colunistas e colaboradores, você recebe também um lembretezinho de quando tem programa novo. Então, segue a gente lá e manda cartinha. É isso aí. Então, já aproveita que o programa nem começou, segue no @_justificando. E se tiver animado de seguir a gente também, vai no embalo, adiciona a gente, que vai ser um prazer conectar com nossos queridos ouvintes. Meu Instagram é @André_Zanardo. E você também me encontra aí no Twitter com esse mesmo login aí, e no Facebook só colocar André Zanardo. Tá bom, qual que é o teu? O meu, eu acho que eu devia facilitar no meu nome no Instagram e nas redes sociais, mas é que eu gosto do meu sobrenome difícil. É @Mari Boljiquian, BOUJIKIAN, de navio. Enfim, segue nós. Então, dando início aos nossos trabalhos de hoje, nesse episódio vamos fazer uma análise sobre esses tempos de pandemia, crise no capitalismo, utilizando um pouco do arcabouço teórico oferecido pelo grande Rubens Casara, juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Penais, doutor em Direito. Teve um período lá na Universidade de Paris-Nanterre. Entre eles, Rubens escreveu vários livros, Sociedade Sem Lei, Pós-Democracia, Personalidade Autoritária, Idiotização e Barbárie, e escreveu também Estado Pós-Democrático, Obscurantismo e Gestão dos Indesejáveis. Fala, Rubens. Grande prazer ter aqui você novamente. Tem apenas 2 livros, mas são vários, né? Quantos até agora? Cara, eu teria que parar para contar. Mas antes de mais nada, queria dizer que é um prazer estar aqui de novo com vocês. Estava com saudade, queridos. É sempre legal bater esse papo, ainda mais com pessoas que eu gosto tanto como vocês. Um prazer, Rubens. Bom, além do Rubens, gente, semana passada a gente fez uma tríade de procuradores, hoje agora eu tô percebendo que a gente tem uma dupla de juízes. Porque além do Rubens, a gente tem o Marcelo Semer, que é juiz aqui em São Paulo, autor do livro Sentenciando o Tráfico, que foi inclusive citado pela Gabriela Prioli lá na CNN como uma referência, um livro poderosíssimo aí que tá circulando. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Conta pra gente como tá sendo essa última semana, depois da demissão do Moro, o que mais marcou aí pra você nos últimos dias de quarentena?
Oi, Mabô, André, Rubens, saudade enorme que eu tenho de encontrá-lo, né? Dar um abraço, a gente só está se vendo em redes sociais aí. Mas, enfim, eu queria dizer duas coisas. Primeiro que o Rubens vai ter que usar o Excel, né? Para fazer a contabilidade dos livros que ele já escreveu. São vários aí. E depois, eu também votei na Thelma inúmeras vezes. Achei estranho esse negócio de poder votar várias vezes. Eu fiquei meio assim, mas a minha filha, a Júlia, ela falou: vota na Thelma e não reclama, vota várias vezes. Então, adorei a família Semer aí colaborando para essa vitória. Pois é, eu acho que a gente deu, a Júlia deve ter votado milhares de vezes, sim, mas eu fiz uma participação. Não sei, eu não vi nada desse Big Brother aí, não vi praticamente nada. Acompanhei um pouco aquelas coisas de Babu, enfim, quando ele estava sendo descartado, excluído e tal. Mas confesso que no último dia, quando eu vi lá o Thiago Leifert falando: olha, vocês foram o nosso futebol que a gente não teve, nós não tivemos abraços, vocês foram os abraços, eu quase que verti uma lágrima. Foi emocionante, Marcelo, foi emocionante. É ótimo estar aqui com vocês de novo. Então vamos lá, vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta, Renan. Vamos! Essa semana o país chegou a números tristes dentro da pandemia mundial de coronavírus. Ultrapassamos o número de mortos da China, que foi o primeiro epicentro da doença. E a crise de saúde se soma cada dia mais a uma crise econômica e política. No meio desse cenário, vale a pena refletir sobre alguns conceitos que Rubens Casara traz na obra dele para começar a nossa discussão, que acaba tendo tudo a ver com o momento atual. Casara situa parte do seu pensamento demonstrando a racionalidade neoliberal de atuar no mundo transforma tudo e a todos em objetos negociáveis. Isso acabou gerando um fenômeno, uma sociedade em que desaparecem todos os limites ao Estado, ao poder econômico, e o egoísmo se torna uma virtude. O Casara também lembra nas suas obras que a imoderação se tornou um marco normativo, ou seja, para o mercado o que interessa é apenas a acumulação ilimitada de capital. O momento é ainda mais grave porque não estamos mais numa fase de capitalismo produtivo, mas no capitalismo improdutivo, o rentismo, no qual os setores produtivos perdem importância diante do capitalismo financeiro. E por se tratarem de questões tão atuais, mas que não tinham sido refletidas ainda num contexto de pandemia, eu queria já começar esse bate-papo incrível com o Rubens, perguntando para ele um conceito básico das suas obras, o que é um Estado pós-democrático. Querido, o Estado pós-democrático é aquele em que os limites ao exercício do poder, de qualquer poder, desaparecem. Em razão disso que se tem chamado racionalidade neoliberal, uma reaproximação entre poder político e poder econômico. O objetivo do Estado passa a ser assegurar os interesses dos detentores do poder econômico e que, não raro, muitas vezes também exercem diretamente o poder político. E, com isso, tudo aquilo que historicamente significou um obstáculo ao poder, ao abuso de poder, passa a ser visto como algo a ser afastado, algo a ser abandonado em nome desse interesse na acumulação ilimitada. Nesse contexto de crise, e essa crise sanitária é também uma crise da racionalidade neoliberal, ou uma crise potencializada pela racionalidade neoliberal, nós vemos esse Estado pós-democrático não ter qualquer compromisso com os interesses da população, mas passar a adotar medidas, passar a adotar posturas sempre visando o mercado e, em especial, aquilo que o Chomsky chama de super ricos, aquilo que interessa aos super ricos. Ô Rubens, como que você consegue trazer uns exemplos sobre situações que a gente identifica esse Estado pós-democrático, até mesmo falar assim, o Brasil, a gente está no Estado pós-democrático, e a França? Ou é um contexto global? É um fenômeno global. O que acontece é que países como o Brasil, eles acabam funcionando como uma espécie de laboratório dessas políticas que, se dão certo por aqui, se são aceitas pela população, acabam sendo reproduzidas, muitas vezes em menor intensidade, em uma escala bem menor, na Europa e nos Estados Unidos. Um exemplo que a gente poderia dar é o enfrentamento mesmo do Covid-19, dessa crise sanitária
produzida pelo Covid-19. Aqui a gente vê nitidamente uma opção preferencial pelos detentores do poder econômico. Não por acaso, a liberação de dinheiro para os bancos foi muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápida do que o pagamento daquela verba aprovada no Congresso na tentativa de manter as pessoas em casa e reduzir a curva de contaminação do Covid-19. Isso fica muito claro. Em outros países, isso não seria aceito com tanta naturalidade quanto acabou sendo aceito aqui. Uma das características que nós vemos muito claramente no Brasil é que essa natureza autoritária da sociedade brasileira faz com que a gente naturalize o absurdo de uma maneira como a Europa não consegue naturalizar. Nesse sentido, foi muito significativo uma fala da Le Pen, que é candidata que acaba sendo apresentada na França como o Hitler de saias, dizendo que as políticas e manifestações do Bolsonaro seriam inadmissíveis na Europa. Ou seja, ela, que representa a extrema-direita europeia, acha que aqui a gente ultrapassa em muito os limites que a própria extrema-direita costuma estabelecer para os seus atos. Quando a gente pega um cara como o Bolsonaro, eu tenho a impressão de que ele estressa a política para uma extrema-direita, ele posiciona o centro ainda numa direita nada razoável, muitas vezes. A gente começa a ver, por exemplo, caras igual o Sérgio Moro tido como alguém moderado hoje em dia. Acha que mundialmente isso também acontece? Os políticos estão se utilizando do Bolsonaro para desqualificá-lo e qualificar as políticas deles? Eu acho que isso acontece, mas eu acho que o Bolsonaro também não é uma figura isolada. Existem vários políticos que ganharam relevância em seus países com posturas muito semelhantes ao do Jair Bolsonaro. Você tem o Duterte, por exemplo. Você tem da Turquia, que agora me fugiu o nome. O Erdogan. Me ajudem aí. O Erdogan. Erdogan. Sim, Erdogan. O próprio Trump é muito parecido em atitudes, em posturas com o Bolsonaro. Então não é um fenômeno, não é algo que a gente possa reduzir ao fenômeno Bolsonaro, mas é algo que faz parte da política atual, que é construir respostas autoritárias a problemas que são gerados pelo próprio funcionamento do neoliberalismo. No lugar de superar o neoliberalismo, nós trocamos um neoliberalismo que nós poderíamos chamar de um neoliberalismo adequado à ideia de civilização, por esse neoliberalismo ligado ao processo de descivilização, esse neoliberalismo ultra-autoritário. A gente fica num jogo, a gente fica substituindo o neoliberalismo cool pelo neoliberalismo ultra-autoritário. Depois, provavelmente, vão tentar substituir o neoliberalismo ultra-autoritário pelo neoliberalismo cool. E o Brasil apresenta uma característica muito interessante, porque para derrubar o projeto político que anteriormente havia sido eleito, várias forças diferentes, bem diferentes, se uniram. E mesmo no campo do ultra-autoritarismo, no Brasil nós percebemos claramente duas forças. Uma é o bolsonarismo, representada pelo Jair Bolsonaro. Outra é o lavajatismo, representado pelo Sérgio Moro. São dois modelos, são dois tipos ideais, ou não ideais. São dois tipos ultra-autoritários, mas que apresentam características muito diferentes. E há o risco no Brasil de a gente tentar trocar o ultra-autoritarismo bolsonarista pelo ultra-autoritarismo lavajatista. E com a ressalva preocupante de que o lavajatismo seduz em muito ampla parcela da sociedade, inclusive das forças que tradicionalmente se identificam como sendo de esquerda. Deixa eu entrar um pouquinho aqui no debate. O Rubens falou que a gente está alternando aí entre o neoliberalismo cool e o neoliberalismo mais primitivo, né? Eu não sei se, de certa forma, isso não aconteceu de uma maneira geral com a emergência do neoliberalismo, né? Porque quando ela vem com o Reagan e Thatcher, enfim, a impressão que eu tenho é que vem aquela ideia do neoliberalismo e austeridade, livre iniciativa, modernização. Esse vem como capa, e no porta-mala
vem toda aquela questão brucutu do recrudescimento autoritário, como a gente viu no direito penal, naquele momento, a virada punitiva, né? Só que nos últimos anos tem acontecido o contrário, né? Quer dizer, o autoritário aparece com a sua cara para disputar a eleição, né? Como foi lá o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui, e no porta-mala é que vem aí, traz o Paulo Guedes aí, faz aí, digamos assim, aquela parte aí da apropriação do dinheiro pelo capitalismo financista, enfim, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Então, assim, me parece que, não sei se o Rubens concorda com isso ou não, mas quando nasce o neoliberalismo, essa parte econômica, digamos, a parte econômica do neoliberalismo é que vem como estandarte para seduzir as pessoas. E parece que no momento que nós estamos, o que foi seduzir as pessoas foi justamente a parte brucutu, a parte forte, a parte regressiva, né? Podemos lembrar do Boris Johnson na Inglaterra, né? Antes da Covid, né? Ele é outra pessoa depois da Covid. A minha filha até falou, ele vai se reeleger pelo Partido Trabalhista, quem sabe? Mas, sei lá, o Erdogan, enfim, será que a gente não mudou de uma maneira geral? Passou a dar mais ibope para essa parte brucutu do neoliberalismo e não para a parte mais edulcorada? Marcelo, eu acho que a ilimitação ela é uma característica necessária do neoliberalismo. E a finalidade do neoliberalismo também é sempre a mesma: atender aos interesses dos detentores do poder econômico, atender aos interesses dos super ricos. Como isso vai se dar é que costuma variar. Em países de tradição autoritária, lançados em uma tradição autoritária, evidentemente, posturas autoritárias têm um capital político diferenciado. Você vê, por exemplo, a última eleição na França, o Macron ele é eleito principalmente como uma tentativa de evitar a vitória da extrema-direita representada pela Marine Le Pen. Então, ali, a tradição de respeito a alguns valores democráticos impediu a vitória da extrema-direita. Aqui no Brasil, que nós temos uma tradição marcadamente autoritária desde o mito fundador da sociedade brasileira, a Marilena Chauí tem um livro muito legal sobre isso, mas desde esse mito fundador que é autoritário, passando principalmente pela escravidão, esse fenômeno nunca suficientemente elaborado por nós e que faz com que até hoje seja naturalizada a hierarquia entre as pessoas, o Brasil é um país fortemente autoritário, a sociedade é fortemente autoritária, então há esse apelo muito grande a medidas ultra-autoritárias ou a personagens que representam propostas ultra-autoritários como o Bolsonaro, o que é muito parecido com a Índia, o que é muito parecido com a Turquia e outros países. Essa natureza autoritária condicionando também a formatação do neoliberalismo. E o que é interessante dizer é que muita gente imagina o neoliberalismo como um espaço no qual o Estado é tendencialmente fraco. Não é nada disso. Talvez a perspectiva liberal fosse assim a ideia da mão invisível do mercado, o Estado atuando de uma maneira muito subsidiária. No neoliberalismo, não, ao contrário. Justamente é isso que diferencia a perspectiva neoliberal da perspectiva liberal. No neoliberalismo, o Estado é forte, mas o Estado ele é um instrumento para o mercado, é um instrumento para os bancos, é um instrumento para o rentismo, é um instrumento para satisfazer uma camada mínima da população, que é essa camada dos super ricos. E essa ideia, Rubens, que a gente vê que o neoliberalismo, o Estado é forte, isso repercute profundamente no direito penal, né? No Estado policial que se forma, que recrudesce exatamente com o neoliberalismo, né? Sim, é o controle dos indesejáveis, uma função que é essencial ao Estado pós-democrático, que é o Estado neoliberal, que é também o Estado em que a necropolítica assume a sua dimensão mais forte, mais intensa. Por exemplo, vamos pensar no nosso poder judiciário. Qual é a função do poder judiciário no Estado pós-democrático? Qual é a função do poder judiciário a partir da racionalidade neoliberal? De um lado, atender às expectativas do mercado, homologar as expectativas dos detentores do poder econômico. Do outro, o controle dos indesejáveis, sistema penal. Excluir aqueles que não interessam. E quem são aqueles que não interessam ao sistema penal? Quer dizer, a sociedade pós-democrática, ao Estado pós-democrático. Primeiro, os pobres. Segundo, os inimigos políticos do projeto neoliberal. Hoje, eu acho muito importante a gente pensar o neoliberalismo não só
como uma política econômica, ele é também uma política econômica, mas, sobretudo, como uma racionalidade. E o que é uma racionalidade? É um modo de perceber e atuar no mundo. O modo de perceber e atuar no mundo que é marcado, primeiro, por tomar o mercado como modelo para todas as relações, inclusive para as relações mais íntimas. E segundo, pela chamada ideologia da concorrência, que vai se transformar em contextos autoritários, não só numa ideologia da concorrência, mas também numa ideologia do inimigo. A racionalidade neoliberal faz que a gente olhe o outro como uma empresa concorrente que precisa ser combatida, quando não como um inimigo que precisa ser destruído. A pessoa, por mais pobre que seja, ela se vê como um empresário de si, como uma empresa, como um capital, que precisa lutar contra o outro que está aí do lado dele, que poderia ser um companheiro de luta na transformação social, visando a transformação social. Esse outro se transforma, ele passa a ser percebido como um inimigo a ser destruído. E aí não tem consciência de classe, não tem a perspectiva da construção coletiva de qualquer coisa comum. Isso fica muito evidente também agora nesse contexto de crise sanitária produzida pelo Covid-19, na medida em que as pessoas passam a olhar as outras pessoas que também são potenciais vítimas da pandemia como pessoas ou como inimigos que devem estar distanciados, não no sentido do distanciamento social necessário nesse momento, mas no sentido de que pouco se importa se aquelas pessoas vão morrer ou não. A frase do presidente Jair Bolsonaro, ela não deve chocar a grande maioria da população que pensa realmente isso. E daí se outras pessoas vão morrer, contanto que não morra a própria pessoa e seus parentes. Essa frase, e daí, ela é típica da racionalidade neoliberal, que vê o outro como alguém descartável, que vê o outro como alguém que pode tranquilamente morrer sem qualquer consequência mais grave. Só que ela acabou ficando, ao meu ver, assim, saiu daquela ideia reclusa para uma manifestação, uma ideia manifestada, né? Esse e daí, eu não sei, posso estar enganado, mas eu acho que ele muda um pouco a configuração da própria estrutura do governo Bolsonaro e da sua sobrevivência, porque é como se esse pensamento que o Rubens está falando tivesse se tornado cada vez mais explícito, né? Quer dizer, não estou me preocupando com isso, né? Eu acho que esse e daí, posso estar enganado, mas acho que ele vai se arrepender muito desse e daí. E essa lógica do e daí eu acho que é bastante impressionante, porque a gente já citou muitas vezes aqui no programa o que aconteceu com a Itália, especificamente Milão, porque eles tinham todo aquele slogan do Milão não para, e aquela dicotomia maluca entre salvar vidas e salvar economia, mas assim que o número de mortes começou a explodir e as imagens dos cemitérios, enfim, dos caixões começou a dominar as televisões, houve um arrependimento assim meio imediato desses políticos que estavam sendo irresponsáveis e uma mudança de posição muito, assim, foi acho que meio instantâneo, não tinha mais como defender o não isolamento social naquele período. E aqui a gente já está, acho que no estágio no Brasil, de ver imagens bizarras, Manaus, assim, em estado de calamidade, e em São Paulo a gente já chegou em números assustadores. No Brasil a gente já está passando outros países, já estamos em terceiro lugar no maior número de mortes, e mesmo assim ainda há gente que defende que não precisa mais de isolamento, e relaxando o isolamento e comemorando lá no shopping, lá em Santa Catarina, que o isolamento não ia mais valer. E eu acho isso mais inexplicável, quando a gente já tem os corpos assim materializados na nossa frente, e mesmo assim esses corpos não falam nada, ou não tocam, não sei, não mexem com essas pessoas. É isso que eu acho maluco, eu não sei. E Mabô, e ainda só complementando, você falou, dá para perceber nitidamente que 400 pessoas, 500 pessoas morrendo diariamente na Itália, que estava chocando. Agora tá morrendo isso aqui, agora tá morrendo aqui, já não choca tanto mais. Essa naturalização do absurdo é uma característica típica dessa racionalidade neoliberal. Aliás, o neoliberalismo não se sustentaria se não fosse tão plástico a ponto de naturalizar o absurdo. E essas mortes, elas revelam o real do capitalismo na versão neoliberal. Se você imaginar, por exemplo, que se não tivesse tido sucateamento da saúde pública
no Brasil e no mundo, de um modo geral, o número de mortes seria muito menor se nós tivéssemos investido em atenção e cuidado na saúde pública no Brasil e no resto do mundo, o número de mortes seria muito menor. É inegável que o real do capitalismo se mostra através dessa pandemia. Agora, a questão a saber é o que vamos fazer diante dessa revelação? Porque duas saídas se abrem. Qual seria a saída neoliberal? Aproveitar a crise para gerar ainda mais lucro para uma parcela reduzida da população, ou aproveitar a crise para mudar o modo de pensar e atuar no mundo. Eu acho que o desafio é esse. Há um horizonte aberto e que nós podemos ter dois tipos de postura radicalmente diferentes diante da crise. Aliás, crise é uma palavra que surge como um termo médico justamente para significar aquele momento em que o doente ou morre ou, a partir da própria doença, ele se cura. Então, essa crise sanitária pode representar esse momento que nós temos que fazer uma opção. Ou insistir na racionalidade neoliberal, na destruição do planeta, na destruição do meio ambiente, na aposta, na busca do lucro ilimitado, custe o que custar, ou mudar a racionalidade e pensar na construção de um comum. Agora, não dá para pensar na construção do comum a partir dessa maneira de ver o mundo neoliberal, a partir desse imaginário neoliberal que acha tranquilo alguém falar, e daí, para o número de mortes crescente que se dá no Brasil. Eu acho que não foi só o Bolsonaro que falou, e daí, o Bolsonaro expôs isso. Mas hoje sai na Folha, no UOL, enfim, a pesquisa no qual, ao mesmo tempo, como diz a Mabu, que nós chegamos no maior ponto, o recorde de mortos, e chegamos a passar a China, e estamos agora, digamos assim, na primeira divisão, na Série A da Covid, aí, caiu o apoio nacional ao isolamento, ele vem baixando, né? É como se as pessoas dissessem, chega. Nessa entrevista aqui, logo depois, hoje pela manhã, o Bolsonaro levou uma série de deputados aí para criticar a imprensa a respeito dessa elaboração do e daí, eles entenderam diferente. Aí bota aquela deputada Carla Zambelli, e o que ela vai falar lá naquele pequeno momento que ela fala para a imprensa, ou para o curral eleitoral, enfim, o que ela fala lá é o seguinte: olha, são milhares de municípios que não tem casos, a gente tem que reabrir. Quer dizer, depois de tudo isso, continuam com o mesmo tipo com o mesmo discurso. É preciso reabrir para que as pessoas, etc. e tal. Então, acho que esse daí não é só uma coisa dele, né? Acho que isso é mais preocupante. Sim. E, Rubens, estava pensando aqui, será que a gente não está saindo ou está numa transição, conflitando de uma crise de uma sociedade voltada a um indivíduo, construída lá há muito tempo com o capitalismo, mas muito impulsionado pelo marketing, pelas ideias freudianas que foram implementadas dentro do marketing das relações públicas, na criação de uma sociedade do entretenimento, numa sociedade voltada para o eu. Será que essa crise de esgotamento dos recursos naturais, dessa necessidade de ter uma sociedade mais coletiva que possa se proteger para poder sobreviver, não está criando um conflito de uma sociedade do indivíduo a uma sociedade que está por vir, que é mais coletivista? O Mark Fisher, que era um teórico inglês, ele escreveu um livro chamado Capitalismo Realista, que ele dizia que a principal característica desse capitalismo na fase neoliberal é se apresentar como a única alternativa possível. Aliás, tem uma frase da Margaret Thatcher também nesse sentido. Qual seria a grande vitória? Seria se apresentar como a única alternativa possível, um capitalismo que faz com que tudo e todos sejam tratados como objetos negociáveis, que as decisões sejam tomadas a partir de cálculos de interesse, no qual a busca pelo lucro ou por vantagens pessoais é só o que conta. Me parece, o neoliberalismo, ao romper com o laço social, faz com que as pessoas se relacionem com muito mais facilidade com objetos do que com outras pessoas. Agora, o que fazer diante dessa crise? A hipótese que me parece mais atrativa é essa do retorno do comum. Tem um livro muito interessante, que eu recomendo a leitura, do Pierre Dardot e do Christian Laval, chamado Comum, Ensaios sobre a Revolução no Século XXI, que eles pregam exatamente isso, o retorno do comum. Tem um livro também do Alain Badiou, chamado A Hipótese Comunista, que ele prega exatamente isso, o retorno do comum. O que seria o comum? O comum não é como se percebe o comunismo real da União Soviética, por exemplo. O comum seria aquilo
que é construído por cada um de nós e pelo qual cada pessoa se responsabiliza. Nós temos que voltar a pensar na hipótese do comum, nós temos que retornar à possibilidade de que existe algo diferente do capitalismo neoliberal, diferente daquilo que o Mark Fisher chama de realismo capitalista. O que seria isso? Seria esse comum. Seria a possibilidade de nós construirmos juntos uma alternativa. E quando eu falo em construir uma alternativa, é construir uma nova maneira de ver o mundo, é construir um novo imaginário e construir uma nova normatividade, um novo padrão de normal. Não podemos continuar a considerar normal que, diante da pandemia, morra tanta gente porque o Estado opta por salvar os bancos e não as pessoas. Ô, Rubens, você estava dando no começo do programa a definição de Estado pós-democrático, que é essa ausência de limites ao exercício do poder. E aí a gente está testemunhando agora, enfim, todo dia uma semana passa e a gente fala, não é possível, já chegamos a um limite, como nada está sendo feito. Você enxerga, assim, sendo bem realista, a possibilidade de ter algum freio a esse exercício do poder por essa banda nefasta que está aí nos governando? Existe alguma possibilidade, não sei, vocês enxergam, do judiciário começar a fazer algum freio? Por exemplo, hoje a gente já viu que caiu a nomeação do cara da Polícia Federal. Como é que vocês veem possíveis formas de limitar esse exercício descontrolado, enfim? Bem, a ilimitação é uma característica do momento atual. Até as respostas dadas, por exemplo, ao bolsonarismo, têm se caracterizado também por violar determinados limites, inclusive legais. Então é algo que a gente tem que pensar seriamente na atual conjuntura. Então, existe a possibilidade de, por exemplo, estabelecer um freio aos desmandos do governo? Evidentemente existe. Agora, existe uma possibilidade desse freio ser estabelecido a partir dos limites democráticos do exercício do poder, e também existe a possibilidade desse freio se dar a partir da violação igualmente reprovável dos limites democráticos do exercício do poder. Eu acho que esse é um desafio que está posto à sociedade brasileira. Eu vejo muita gente bater palma para a violação à lei quando o atingido pela violação à lei é o inimigo. Agora, isso se dá sempre fora do marco do Estado Democrático de Direito. Quando eu defini o Estado pós-democrático como Estado no qual os limites ao exercício do poder, de qualquer poder, inclusive os limites éticos, são violados, eu deixei de dizer que o Estado Democrático de Direito, que é esse modelo, esse tipo ideal criado após a Segunda Guerra Mundial, como uma espécie de tentativa de criar um dique de contenção ao retorno da barbárie, ele se caracteriza no sentido contrário, pela existência de limites ao exercício do poder. Hoje, no Brasil, direita e esquerda trabalham muito com a violação dos limites democráticos quando pretendem atuar na sociedade brasileira. O que é um problema sério se a gente pensa em criar aqui uma democracia num sentido substancialmente mais forte. Uma democracia que passe não só pela possibilidade da população decidir diretamente os seus rumos, mas também pelo respeito aos direitos e garantias fundamentais de todos e todas. Isso está acontecendo, inclusive, com a intermediação do Poder Judiciário, né? Quer dizer, a princípio, a gente poderia imaginar que o Poder Judiciário se caracterizasse como um limite, né, ao poder do Executivo, ao poder punitivo, enfim. E a gente está vendo aqui que está faltando limites também ao Poder Judiciário, né, de entrar na judicialização, na criminalização da política, enfim, só para dar abono, digamos assim, a tese do Rubens. E lembrando que esse caso que aconteceu a tentativa de nomeação do diretor da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes interviu impedindo que ele fizesse essa nomeação. Isso sem provas contundentes, apenas com a palavra do Moro e relatos. Por exemplo, Pedro Estevam Serrano, ele se manifestou enquanto advogado, enquanto jurista, dizendo que não era o suficiente, que o judiciário não poderia ter feito essa intervenção. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso.
Já não é a primeira vez, né? Já tivemos isso do Gilmar Mendes barrando a nomeação do Lula no governo da Dilma e tivemos a Carmen Lúcia barrando a nomeação da filha do Roberto Jefferson no governo, eu acho que é do Temer. Eu acho que o Rubens deu uma frase do ponto de vista geral aí, como tese, que acha que é muito a isso, né? Quer dizer, a gente comemora quando a ilimitação é com o nosso adversário. Quando é com a gente grita. Mas quando o nosso adversário é que sofre, a gente bate palma com a mesma regra. Não, eu lembro exatamente da esquerda criticar muito quando o judiciário intervém numa nomeação de ministro, né, que é um poder do executivo. Mas aí, como tem relação com a Polícia Federal, eu não sou do direito, gente. Eu não saberia se caberia também nesse caso ou não. Sou leiga para opinar, mas... Vocês acham que é um excesso, então? Eu não vejo muita diferença do ponto de vista da teoria constitucional, da teoria do abuso do poder, entre a decisão do Gilmar Mendes e a decisão do Alexandre Moraes. Entendi. Que aliás são dois ministros que têm se destacado positivamente no Supremo Tribunal Federal. Às vezes até gerando surpresa no campo mais progressista. Estão longe de ser os ministros que mais violam os limites democráticos ali, ao contrário. Muitas vezes eles estão ali na frente, na defesa desses limites, contra outras posições, muitas vezes baseadas, por exemplo, na obra do Carl Schmitt, que foi um teórico ligado ao modelo nazista. Toda vez que você ouvir assim, aquele discurso, não, a Constituição tem que ceder à vontade do povo, automaticamente você lembra que esse discurso era o discurso mais utilizado na ascensão dos juristas do nazismo. E isso é muito preocupante. Né? Que povo é esse? Quem é o legítimo intérprete da vontade do povo? Né? É fácil dizer que eu estou decidindo para atender a vontade do povo, a vontade da população, quando a gente sabe que muitas vezes essa opinião pública não passa da opinião publicada pelos meios de comunicação de massa, que atendem a interesses econômicos muito facilmente identificáveis. Ô Rubens, então vendo assim, já continuando a ideia do teu livro, falando sobre isso, vê que tem um futuro para o direito aí? Ou você acha que as constituições, as leis vão sendo ignoradas, vão acabar mais sendo ignoradas cada vez mais dos agentes públicos? Bem, historicamente, o direito sempre foi um instrumento de manutenção do status quo. Mas isso não quer dizer que o direito sempre tem que ser um instrumento de manutenção do status quo. Você pode pensar o direito, e eu aproveito aqui para render homenagem ao Oscar Corrêas, que morreu anteontem, que foi um grande teórico desse direito transformador. Você pode ter um direito que sirva como um sistema de garantias, um sistema voltado à concretização dos direitos e garantias fundamentais da população. Um direito pensado como limite, e não um direito voltado à realização, muitas vezes, de interesses inconfessáveis de uma parcela muito reduzida dessa mesma população. Então, eu sou meio otimista em relação a isso. Você consegue pensar no sistema jurídico, a partir de uma outra racionalidade, como um espaço de democratização da sociedade. Aliás, muita coisa foi feita no sentido da democratização da sociedade após a Constituição de 1988, que passou pelo Poder Judiciário. O problema é que me parece que, hoje em dia, o Judiciário, condicionado por esse modo de ver e atuar no neoliberal, ele está voltado principalmente a atender interesses econômicos de uma parcela muito reduzida do nosso povo. O que não quer dizer que não exista no Judiciário vozes de resistência. O Judiciário não é um todo monolítico. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal deixa isso muito claro. Você tem ali pessoas que têm defendido sistematicamente direitos e garantias fundamentais e tem pessoas ali dentro que têm defendido sistematicamente os privilégios do sistema financeiro e os direitos autoatribuídos dos detentores do poder econômico. Você acha que se a gente enfrentar a ideia do capitalismo, se a gente conseguir enfrentar essa questão primeiro, o direito ele pode se resolver mais fácil, porque ele está submetido a essa lógica? O direito ele foi construído no modelo capitalista, né?
Pega a obra do Passucanes, eu acho que ela é fundamental. Aqui no Brasil tem muita gente fazendo leituras bem interessantes sobre isso. Mas eu acho que o importante é, de fato, mudar essa racionalidade que condiciona a aplicação do direito. Enquanto os atores jurídicos estiverem aplicando o direito da mesma maneira que os donos dos bancos fornecem empréstimos aos seus clientes, tudo dentro de uma mesma lógica de ampliação do lucro de uma camada muito reduzida da população, de ampliação das vantagens pessoais de uma camada muito reduzida da população, que a gente poderia chamar de elite, né? Ou seja, os detentores do poder político, os detentores do poder econômico, o direito vai continuar sendo um instrumento de opressão e não de liberdade. A crise é eterna, né? A gente sempre vai estar em crise nesse contexto. Você falou que a crise é eterna, a crise é instrumental. Essa racionalidade neoliberal. O capitalismo só se mantém porque cria crises. Se a gente parar para pensar que a gente está em crise, desde que eu me entendo por gente, não é mais de crise que se trata, né? O que era para ser exceção se torna regra. E a regra do capitalismo no modelo neoliberal é esse constante estado de desgraça, esse constante estado de crise, que aparece sempre como uma oportunidade de negócios. A Naomi Klein tem um texto muito legal sobre isso, né, o capitalismo desastre, que é justamente isso, é lucrar a partir da desgraça, lucrar a partir das guerras, lucrar a partir das crises, lucrar a partir das mortes. É o que a gente está vendo nitidamente agora diante da crise sanitária. Rubens, jogando para você, mas enfim, Marcelo, acho que também pode às vezes contribuir bastante com a reflexão. O que faz com que as pessoas aceitem, assim, passivamente ter seus direitos flexibilizados ou eliminados? A gente vem vendo assim, no Brasil, desde o governo Temer, eu acho, paulatinamente, cada vez mais, os trabalhadores perdendo benefícios, perdendo direitos mesmo que estavam historicamente, pareciam consolidados desde a democratização, e a gente, além de ver uma passividade em relação as mortes, enfim, a esse discurso violento que tá aí na presidência da República, também uma certa passividade com a falta de apoio aos mais pobres durante essa pandemia, enfim. Como vocês veem isso? Por que a gente ainda não quebrou tudo, né? Basicamente isso que eu quero perguntar. Por que a gente ainda não tá botando fogo nas coisas? Sei lá. É a tal naturalização do absurdo. Nós somos levados a pensar, a partir dessas máquinas de produção de subjetividade, de que não há o que fazer, de que não há alternativa possível. E essa crença na ausência de alternativas é que mantém o modelo, que mantém o sistema capitalista na sua feição neoliberal. Mas então a gente estaria falhando, talvez, como esquerda, em apresentar uma alternativa, é isso? Falha, mas falha muito. A esquerda brasileira e a esquerda mundial é muito ruim. Ela reproduz a lógica do opressor e quer ganhar nos termos do jogo marcado pelo opressor. Você vê essa crença no judiciário para salvar a democracia, mesmo que para isso seja necessário violar a lei, é isso, né? É a aceitação do absurdo na medida em que se acredita que não há outra alternativa possível. Como se a população não pudesse eleger algo diferente, ou pensar em algo diferente, ou defender algo diferente. Evidentemente, isso é muito difícil. A gente pode pegar, por exemplo, o caso da Grécia. A Grécia tentou implementar um modelo diferente e foi bombardeado pela comunidade europeia. Eles foram pressionados, eles foram coagidos a partir da questão da dívida a voltar para o modelo tradicional neoliberal. Então, é evidente que a dificuldade existe, mas o fato da dificuldade existir não significa a inexistência de alternativas ao atual estágio, ao atual estado das coisas. Então, me parece que a gente tem que voltar a acreditar, por exemplo, que o direito pode servir de obstáculo à opressão também, e não só como um instrumento que potencializa a opressão. A população mais pobre tem medo do Estado. O Estado, quando entra numa favela aqui no Rio de Janeiro, entra para matar, entra atirando, entra com caveirão, entra com helicóptero. Entra atingindo crianças que estão caminhando em direção ao colégio. Como esperar que essas pessoas confiem num Estado atuando a partir de uma ideia de bem-estar coletivo?
Aliás, a ideia de interesse sofreu uma mutação no neoliberalismo grave. Deixou de ser um interesse coletivo e passou a ser um interesse individual. As pessoas só se preocupam com o próprio umbigo, quando muito com os parentes, com os filhos, que o diga o nosso presidente. A gente vive, pelo menos no meu ver aí, uma crise sem precedentes educacional e manutenção da cultura e de conhecimento histórico. Parece que tudo isso é relativizado e não tem grande importância se aquilo não gerar lucro nenhum. Então, me parece que tem, hoje, pelo menos eu me sinto assim com o meu trabalho, que a gente não é valorizado economicamente e por isso muitas vezes você é descreditado. Você vê um monte de ONGs e pessoas fazendo trabalhos incríveis, mas são descreditados porque não são valorizados por esse trabalho de agora. A gente tem uma crise enorme em diversos setores. E eu acho muito difícil, a gente que ainda trabalha com uma linguagem que acaba sendo meio limitada em razão da academia, a gente vê que os inimigos, como você diz no seu livro Sociedade Sem Lei, um empobrecimento da linguagem gigantesca. E isso acaba aumentando a força, a dureza das instituições, dos líderes, enfim. E como que a gente sai desse buraco se a gente não tem competência intelectual, as pessoas não conseguem acessar racionalmente, intelectualmente? Como que a gente sai disso, desse empobrecimento de linguagem que traz só a autoridade e a força? É um grande problema. No Brasil, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, a idiotização virou um projeto político. Você tem esse empobrecimento da linguagem, você tem o empobrecimento dos meios de comunicação de massa, você tem um empobrecimento brutal da imprensa, porque isso é funcional à manutenção das coisas como elas estão. E nós só vamos mudar esse quadro se nós mudarmos a maneira de ver o mundo, se nós conseguirmos alterar essa racionalidade, trocar a racionalidade neoliberal por algo diferente, por uma racionalidade do comum, por exemplo, por uma preocupação que ultrapasse o próprio umbigo. Isso se faz com investimento em educação, isso se faz com investimento em uma mídia de qualidade, com investimento em informação. Nós precisamos ressimbolizar o mundo. Aconteceu uma coisa muito grave nesse mundo neoliberal. As coisas passaram a perder o valor. Coisas que eram inegociáveis passaram a ser negociáveis. Por exemplo, a verdade, a liberdade, se tornaram objetos negociáveis, se tornaram dispensáveis no mundo da vida. E nós temos que ressimbolizar as coisas, nós temos que resgatar a importância da verdade, resgatar a importância da liberdade, resgatar projetos educacionais libertários. E isso é um trabalho enorme, isso vai demorar muito tempo, mas nós não podemos ficar parados acreditando que não há o que fazer. Ao contrário, há muito o que fazer. E um programa como esse que você está conduzindo ajuda nessa produção de uma subjetividade alternativa a essa subjetividade hegemônica que acredita não haver alternativas ao neoliberalismo. Agora eu queria ouvir o Marcelo sobre isso também. Bom, eu vou divergir um pouquinho do Rubens aqui, estou ouvindo bastante aqui. Em primeiro lugar, quero dizer que tenho aprendido muito com o Rubens aí, o Estado pós-democrático é algo que eu cito em praticamente todos os meus trabalhos. Mas eu só vou divergir um pouco com relação à crença, o otimismo dele com relação ao direito. Eu acho que é exatamente esse otimismo com relação ao direito que tem, de certa forma, paralisado os grupos políticos em relação à sua luta. O que a gente tem visto é que as lutas deixaram de ser políticas e passaram a ser jurídicas. Esse caso do Alexandre de Moraes, o caso do Ramagem, é um deles, mas são vários outros. As questões estão sendo levadas pela oposição, via de regra, ao judiciário, porque existe ainda, digamos assim, uma crença, e cada vez que vem uma liminar dessa, todo mundo fala, ufa, vida, que bom que o Supremo fez.
Eu não vou nem discutir a questão jurídica, se é correto ou se não é correto, mas do ponto de vista político, eu acho que isso para nós é um grande atraso, porque isso a gente está dizendo assim, nós falimos enquanto possibilidade de fazer o enfrentamento político e estamos jogando para o juiz decidir. Só que esse campo do juiz, como o Rubens já falou assim bastante, é um campo dominante. Nada vai se resolver em prol, digamos assim, de uma virada social no campo do jurídico. Então, eu acho que a gente tem que primeiro entender o seguinte, que, ótimo, a judicialização foi importante fazer a Constituição valer, que os princípios possam valer e que os juízes possam decidir pelos princípios quando governos e parlamentos simplesmente não regularizam. Mas, no entanto, o que a gente tem percebido, e eu acho que isso é um ponto que tem a ver com essa questão da passividade, é que os líderes estão jogando a questão para o parlamento, mesmo os líderes de esquerda. A primeira coisa que eles falam, vamos lá entrar, vamos pedir um mandado de segurança, para o judiciário, vamos pedir uma ação civil pública. Ou seja, a gente fica como espectador, todos ficam como espectadores, ao invés de tentar construir. Acho que a questão, me parece aí, é que, como o Rubens já colocou, o que o neoliberalismo quer dizer é o seguinte, não existe outra alternativa. E até agora, os opositores ao neoliberalismo, ou seja, os movimentos populares, enfim, não estão mostrando essa outra alternativa. Porque do judiciário não vai sair outra alternativa. Vai sair a mesma. Eu não discordo de você disso, não. A partir dessa racionalidade que hoje é hegemônica dentro do Poder Judiciário, não tem que se esperar rigorosamente nada. Agora eu queria aproveitar para ler aqui um breve trecho que eu me lembrei aqui do Oscar Corrêas. Ele diz o seguinte, o que esperar do ensino do direito? Pouquíssimo. Os advogados são os funcionários, quando ele fala aqui advogado, ele fala em atores jurídicos como um todo. Os advogados são os funcionários do sistema. Portanto, são os principais apologistas naturais de tudo que está aí. Não se pode esperar uma transformação social a partir do direito. Porém, se pode esperar incidir na formação de alguma pequena parte do alunado interessado na democracia e na transformação social. E essa tarefa, ela vale a pena. Eu acho que é por aí. Evidentemente, não dá para esperar uma transformação social a partir do direito, até porque o direito não pode substituir a política como locus adequado às transformações sociais democráticas. Mas é o que tem acontecido, né? Sim, lógico. Eu acho que talvez seja o principal erro que nós estamos incidindo, que é o tempo todo levar a questão para o jurídico. Está levando para o campo onde não tem condição de ganhar. Ainda mais com as pessoas pensando como pensam atualmente e atribuindo ao Poder Judiciário poderes mágicos que o Poder Judiciário não tem. Nesse último episódio que vocês mencionaram, o que se viu do ponto de vista político é uma potencialização das forças ligadas ao lavajatismo em detrimento das forças ligadas ao bolsonarismo. Só que nós estamos trabalhando com uma mudança da correlação de forças no campo ultra-autoritário. E isso não é o desejado. Eu acho que uma questão interessante, mas talvez a gente pode conversar isso em outro podcast, enfim, acho que não vai faltar oportunidade, é o fato seguinte, que no processo de impeachment, digamos assim, né, da Dilma, o Congresso estava extremamente ativo, o Judiciário fez, de certa forma, vistas grossas, optou por não intervir. No caso presente, parece ter sido o contrário, quer dizer, o Congresso está esperando, está inanimado, optou por esperar, e o Judiciário é quem está fazendo força. Talvez isso seja a diferença entre a Dilma, que rompeu com o Eduardo Cunha, e o Bolsonaro, que rompeu com o Sérgio Moro. Talvez eles tenham, os reflexos sejam diferentes. Olha só, não tinha pensado por esse lado. Faz muito sentido essa análise, Marcelo. Faz sentido. Gente, e nesse contexto geral, já como última pergunta, a gente tem 2 juízes aí que já trabalham muito com direito penal. E como que se dá esse estado pós-democrático? O Rubens fala que o direito penal serve para neutralizar inimigos e atender razões econômicas. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Bem, a história do direito penal ela foi construída assim. Você tem
um ramo do direito em que há um processo de criminalização, e quando você escolhe a conduta que vai ser punida, você também já escolhe o público-alvo que vai encher os presídios no país. No caso brasileiro, esses presídios são locais de violação de direitos, ou seja, o Estado que coloca alguém no presídio por violar a lei também é o primeiro a violar a lei quando essa pessoa está dentro do presídio. Você tem uma superpopulação, você tem um descuido de saúde, nenhuma preocupação numa formação humanitária daquelas pessoas que ali são jogadas, etc. Então é isso, né? O direito penal, ele, na sociedade capitalista, primeiramente, mas também nas sociedades do chamado comunismo real, não era muito diferente, mas o direito ele é utilizado para conter os indesejáveis, tirar da circulação aqueles que não interessam à sociedade de consumo, que não interessam ao mercado, e também, e isso se tornou muito evidente nos últimos anos, em todo o mundo, não só no Brasil, os inimigos políticos, aqueles que são etiquetados de inimigos políticos. Muitas vezes mais pelo que eles representam do que efetivamente pelo que eles são. Isso também atua nesse sentido de fechar a possibilidade de uma outra alternativa para o modelo neoliberal. Ou seja, todo mundo que se apresenta como alternativa sofre um processo de demonização, que muitas vezes é também um processo de criminalização, através do funcionamento do sistema de justiça e do recurso às leis penais como instrumento desse tipo muito específico de opressão, que é o lawfare, a utilização do direito penal, das normas penais, como arma de guerra contra os inimigos políticos. Bom, de uma maneira geral, o Zaffaroni já falava isso, né, Rubens? O penal sempre foi do inimigo, né? Sempre foi virado para o inimigo. E aqui no Brasil, que a gente vê, eu estava preparando, eu tive que dar uma aula outro dia sobre criminologia, política criminal, e eu falei para o pessoal o seguinte, quer dizer, a nossa Constituição é uma Constituição garantista, uma Constituição do direito penal mínimo, a legislação que veio depois dela é uma legislação do lei e ordem, direito penal do inimigo, e a nossa prática ainda é lombrosiana, quer dizer, ainda está na seletividade mais racista que tem, evidentemente, que é de cima para baixo. Quando ele tem que funcionar de baixo para cima, é sempre uma excepcionalidade. Gente, temos que encerrar o programa, porque a gente já está estourando o nosso tempo, mas eu queria convidar o Rubens para voltar mais vezes, porque eu acho que, primeiro, que sentimos falta desse sotaque carioca aqui nesse mundaréu de paulistas. Segundo, que eu acho que as análises são muito ricas e, enfim, acho que contribuem imensamente para a gente entender um pouquinho o contexto geral, não só da pandemia, né, mas do estado de coisas que a gente chegou hoje no Brasil. Então, Rubens, muitíssimo obrigada pela sua participação, querido. Volte mais vezes nas próximas semanas. Eu como representante da cota carioca desse programa, digo que é sempre um prazer estar presente e também sinto muita saudade de ouvir o sotaque paulista de pessoas tão amadas como vocês. Ai, que fofo. Um sotaque, deixa claro isso, né? E Marcelo, obrigada também por sempre nos agraciar aí com suas análises. Marcelo é um firme e forte, já fez muitos programas, né, Marcelo? Ultimamente tenho perdido para a Márcia. A Márcia tem... A gente sempre perde para elas, mano. Não tem... A gente tem que se acostumar com isso. Por falar em Márcia, precisamos chamar a Márcia Tiburi aí para fazer um programa, hein? É verdade. Tudo na distância mesmo? É verdade. Vamos marcar. É verdade. Marcar. Gente, então, obrigada pela participação. Obrigada aos ouvintes. Obrigada à Rádio Brasil Atual. Semana que vem estamos de volta, né, André? É isso aí, gente. Obrigado a todos vocês. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Rubens, Marcelo, deixem as redes sociais de vocês aí, então, querido. Os dois estão fazendo lives, estão fazendo discussões todos os dias, né? Aí vocês podem seguir eles, ver mais coisas, mais conteúdo, se vocês seguirem nas redes. Eu tô tanto no Twitter, né, Marcelo_Semer, como no Instagram, Marcelo Semer. Facebook ninguém mais vê, né, então eu tô lá, a gente tá lá. Se pesquisar como Rubens Casaro, eu acho que eu me encontro em todas as redes, mas de fato o Facebook acho que morreu, né? RIP Facebook. Então é isso, gente. A gente se fala na próxima semana, seja na Rádio Brasil Atual, seja no seu player de podcast. A gente se vê. Um grande abraço. Beijo. Se cuidem. Beijos.